E aí, pessoal do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, prontos para mais uma semana. Então vamos lá começar a nossa aula de língua portuguesa? A gente tinha que corrigir uns exercícios aí da página 83 do nosso livro. Semana passada vocês fizeram a atividade do caderno de atividades, né? Quando a gente tiver que corrigir para finalizar essa unidade e iniciar uma outra unidade. Vamos lá rapidinho fazer essa correção então? Era a correção sobre acentuação em monossílabos, né? Então a gente tinha no primeiro exercício as figuras, né? Aqui, e a gente precisava depois contornar as imagens referente às palavras que não recebem acento. Então a gente precisava escrever primeiro as palavras monossílabas referente às imagens e depois contornar as imagens que não recebiam acento. Como que ficou isso daí, pessoal? A primeira palavra era pé, a segunda era trem, não tinha acento, então essa era a imagem que eu precisava circular. Mel, a outra, também não tinha acento, também circulava. Então eu circulava a palavra trem e a palavra mel, que eram palavras que não tinham acento, né? Na número 2, eu precisava ler as frases e acentuar as palavras monossílabas tônicas. Lembra, a gente estudou sobre isso. Então, olha lá. Na frase da letra A palavra que tinha acento era a palavra chá. Na letra B, pé. Na letra C, pó. Na letra D, mês. Na letra E, gás. E na letra F, só. Tá? Confere para ver se você corrigiu certo, tá? Número 3, a gente precisava completar os espaços com as palavras adequadas. Então, eu vou ler as frases como ficou com acentuação. Corrija no seu livro para ver se você fez certo. A letra A. Todos nós devemos colaborar colocando lixo nos lugares adequados. Esperamos que a população dê o devido valor à reciclagem de lixo. Papéis, plásticos, vidros e latas podem ser reutilizados, pois nem todo lixo é descartável. O menino teve dó ao ver o passarinho cair do ninho. Antes de caminhar pelo parque, João deu um nó bem forte no cardaço. Dizem as más línguas que ele vai embora, mas eu suspeito que ele ficará. Então, completou aí. Depois a gente ia para a acentuação das palavras oxítonas, os outros exercícios. Atividades lá da página 84. A gente precisava completar o quadro classificando as palavras que estavam no quadro azul. Como que ficou? Nos monossílabos tônicos era mar, mil, pó e fé. Nas palavras oxítonas era libanês, jasmim, alô e tatu. Eu lembro que eu expliquei como fazer essa atividade. Na letra B, eu precisava relacionar as palavras retiradas do quadro à regra de acentuação gráfica correspondente. Então, o pó era um monossílabo terminado em O. Libanês, oxítona terminada em ES. Fé, monossílabo terminado em E. E alô, oxítona terminada em O. Corrigiu? Número 2. Precisava completar as frases com a opção correta. Tia Sônia está fazendo aniversário. Ela está fazendo aniversário e não esta, tá? Ganhei esta bicicleta. Esta bicicleta e não esta bicicleta. Ana não bebe café. O bebê dormiu. Você sabia que Sabrina viajou? O canto do sabiá é lindo. Então, corrige com a acentuação correta, pessoal. Número 3, eu precisava fazer o quê? Ler as palavras oxítonas a seguir e depois separar as palavras nos quadros acima em 2 grupos, no grupo A e no grupo B. Quais são as palavras do grupo A? Armazéns, jacarandá, vovô, amém, pajés, esquimós, até e crachás. São as oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, e, em, ens. Grupo B, oxítonas não terminadas em a, as, e, es, o, os, e, ens. Marfim, cartaz, chuchu, pirex, avestruz, calor, abacaxi e igual. Na número 4, a gente precisava fazer o quê? Riscar de cada grupo de palavras oxítonas uma palavra que não foi escrita conforme as regras de acentuação.
Então, depois a gente grifava, né, riscava, a gente precisava corrigir essa palavra da forma correta, acentuar ela. No primeiro grupo, a palavra que não estava acentuada era a palavra Jerusalém. Ela tem acento, né, no final dessa palavra, é uma oxítona. Se é oxítona, então a palavra mais forte ali é a final, a sílaba mais forte. Maçã, pastel e leitão. Pastel tem acento. Depois, capital, bambolê e sagui. Sagui, estava escrito de forma errada, né? É sagui, não tem acento assim, né? Finalizou as correções, a gente agora vai lá para a página 92 do nosso livro. O tema da unidade 4, a gente vai falar sobre nem tudo que vai para o lixo é lixo. É um tema que a gente já conhece, é um tema que a gente fala bastante na escola sobre reciclar, né? Agora em casa principalmente, sobre a importância de usar material reciclado, fazer a classificação correta do lixo, né? Então a gente tem aí uma escultura, não é? Essa escultura de uma lagartixa, um lagarto, né? E uma pessoa fotografando. E tem o Pitangal conversando com a gente. Olha só que atitude legal. Alguns artistas transformam parte do que costumamos jogar no lixo em arte. É uma maneira criativa de fazer as pessoas entenderem que é preciso separar as coisas que jogamos no lixo. Então, essa escultura feita aí, né, é uma salamandra de Bordalo II. Ele é um escultor, né? Faz aí a arte dele vem com base na reciclagem. Ele só usa material reciclado para fazer. Então essa salamandra que ele fez, ela é feita toda de material reciclado. Ah, tia, mas eu não tô vendo material reciclado. Não tá vendo mesmo, porque ele pintou, né? Mas esse é uma obra para dizer que nem tudo que vai para o lixo é lixo. Tudo aquilo que pode ser reciclado pode ser usado para fazer outras coisas. E quando a gente faz a divisão certa, né, descarta os lixos de forma correta, esse material pode ajudar e gerar várias outras esculturas ou brinquedo, enfim, dá para a gente fazer bastante coisa, né? E aí, para começar, tem algumas perguntas que a gente possa responder de forma pessoal. A escultura apresentada foi produzida a partir de materiais descartados. O que você achou dela? Comente aí. Pensa, o que você achou? Comenta com a pessoa que está assistindo com você o vídeo, ou anota numa folha o que você pensou sobre isso. E você sabe para onde vai o lixo depois de ser recolhido pelos coletores? Acho que a gente já viu um pouquinho sobre isso, né? Sobre a coletagem dos lixos, como ele vai para a indústria, como que ele chega. De que forma a gente pode diminuir a quantidade de materiais que a gente joga fora, tá? Tem várias maneiras, a gente tem estudado bastante isso, sobre a importância de usar o material de forma correta, assim como descartá-los também de forma correta. Bom, para começar a falar sobre esse assunto, que é bem interessante, e aí como a gente viu, essa escultura feita pelo Bordalo, Arthur Bordalo, eu vou deixar um link para que vocês possam ver mais informações sobre esse artista, mais esculturas, mas eu vou trazer uma outra escultura também, várias outras esculturas de outro artista feito a partir do lixo. Eu espero que vocês aproveitem o vídeo, né, e vejam a importância de se descartar o lixo da forma correta. E esse artista que a gente vai ver agora, ele usou as suas obras de artes para retratar o dia a dia de pessoas também que moravam no meio da situação de lixo, né, dos lixões, as pessoas que trabalham nessa parte de retirar o material dali para ganhar um dinheiro. Aproveitem para ver esse documentário, esse pequeno vídeo aí sobre a arte desse rapaz que fez a sua produção a partir do lixo. Confere o vídeo, vocês vão ficar surpreendidos com o que ele fez com o lixo.
Muito legal, né, pessoal? O trabalho aí do Vic Muniz, que é o artista que trabalha com o lixo extraordinário. Vou deixar mais informações também sobre ele, alguns documentários que ele trabalha a partir do lixo. Tudo que ele faz com lixo fica realmente extraordinário. E agora a gente vai lá para a nossa página 94 do livro. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do lixo, mas a gente também vai estudar um pouquinho de língua portuguesa, né? Então, a gente vai ler um texto expositivo e injuntivo, né? O que é isso? É um texto que vai expor uma ideia e vai dar algumas orientações. Então, ele é expositivo e injuntivo. Vai explicar como pode ser beneficiado, né, o nosso dia a dia com as instruções que ele vai passar. Então, ele expõe uma ideia e indica como essa ideia pode ser colocada em prática. Por isso que ele chama texto expositivo e injuntivo. Observe abaixo a capa do livro em que esse texto foi publicado. Então, aí a gente tem a capa do livro, chama Lixo, Problema Nosso de Cada Dia. E esse livro foi escrito por Neide Simões de Matos e a Suzana Fachini Granato. E aí, esse livro aí, essa capa de livro, o que ele sugere? O que vocês acham aí dessa imagem? O que vocês acham que vai falar? Ele vai trabalhar sobre cidadania, reciclagem e uso sustentável. A gente já trabalhou um pouquinho sobre isso, já fez algumas reflexões, mas o que você acha? Essa palavra aí, problema, lixo, problema nosso de cada dia, empregada num título desse livro, do que está falando? Do que se refere a palavra problema? Ela está falando do lixo, né? Que o lixo é um problema e ele é nosso. Todos os dias a gente fabrica ele, produz esse lixo. Então é um lixo que é um problema nosso de cada dia. Com base nessa capa, qual o objetivo você acha que esse texto tem? Qual que é? O que você acha? Que ele vai falar sobre o quê? Que ele vai falar sobre o lixo, tá bom. Mas o que ele acha? O que você acha que ele vai dar de instrução aí pra gente? Vamos para número 2, olha, responder aí no livro de vocês. Observe a palavra lixo em destaque no título do livro. Olha lá, a palavra lixo, escrito em azul, verde, laranja e vermelho. Veja que as letras formam essa palavra e recebem cores diferentes entre si. Com qual objetivo isso foi feito? Pessoal, lembra do lixo? Lembra das latas de lixo, tudo certinho? Do que vocês lembram quando vocês olham aí essa palavra escrita lixo? O que ela lembra para vocês? Ela lembra que para representar os diferentes tipos de resíduos, ela está colorida para deixar a palavra mais colorida mesmo e atrativa, ou para enfatizar que o lixo tem se tornado um problema muito grande? O que vocês acham? Anota aí, tá? A informação correta. E aí a letrinha B vem trazer uma dica de resposta. Com um colega, vocês vão fazer sozinhos, né? Pesquisem o significado dessas cores. O que essas cores têm a ver com o lixo? Depois ligue cada letra colorida ao material correspondente. Bom, aí a gente já descobriu, né, que as cores representam o tipo de resíduo, o tipo de lixo que é para ser depositado em cada uma delas. Vocês lembram o que significa o azul, o que significa o verde, o que significa o amarelo e o que significa o vermelho? Aí vocês vão ligar aqui nos itens correspondentes. Combinado? Depois de fazer isso, que é a introdução aí de reflexão sobre o nosso conteúdo, nós vamos fazer a leitura número 1. Vou ler com vocês? Não, eu não vou, porque vocês estão treinando a leitura e a interpretação. Mas eu vou dizer para vocês mais ou menos do que fala esse texto e eu quero que vocês leiam esse textinho. Esse textinho aí, que a gente vai ler, ele indica maneiras de reduzir a produção do lixo na escola. A gente não está na escola, mas a gente pode reduzir o lixo em casa, sim. Tá? Então, pensando no futuro e sendo criativo, a gente pode reduzir o impacto ambiental, né? O lixo que é gerado e lançado no ambiente. E, além disso, a gente pode economizar o dinheiro e o tempo. Tá? Então, esse textinho ele vai dar dicas de como reutilizar o lixo ou como reduzir o lixo que a gente fabrica. E aí eu quero que vocês leiam o texto, tá? Ele vai começar aí na página 95, tá? Começa qual é o problema, o que eu posso fazer, leve com você alguns reutilizáveis, leve apenas a quantidade de comida que você vai comer, use menos papel, organize um bazar na escola. Esse textinho, ele vai terminar aí na página 97 do livro de vocês.
que vocês vão fazer? Primeiro, lê o texto todo. Leu o texto, todas as dicas que ele dá. Tem alguma palavra nesse texto que você não entendeu? Eu quero que você grife ela e procure o significado, tá? Vai lá, lê o texto, grifa a palavra que você não sabe, que você não entendeu, procura no dicionário o significado dela e vê se você entende o que ela está querendo dizer no texto. Combinado? Depois disso, eu quero que vocês me façam um resumo, tá? Essa é a atividade que vocês vão me mandar na plataforma, além de fazer a interpretação de texto, tá? A atividade que vocês vão me encaminhar, esse resumo, eu quero que vocês me coloquem do que fala esse texto. Então, quem são as autoras, como chama esse texto, de que livro que ele foi retirado. Escreve para mim numa folhinha. O texto fala sobre a redução de lixo. De que forma? Ele fala que o lixo é um problema, ele fala que a gente pode reduzir o lixo. De que forma pode fazer isso? Procura lá no texto e escreve. E aí vocês vão colocar isso num resuminho. Lembra que o resumo tem que falar ali do que fala esse texto, quem são as pessoas que escreveram esse texto, de que ano que foi feito esse texto, tá bom? Então faz um resuminho ali para mim. De quantas linhas? Tia, faz um textinho de 15 linhas, com os parágrafos separados certinho, com a pontuação, tá bom? Vai treinando aí a escrita. Então vai fazer esse resuminho antes de fazer as atividades do livro, tá bom? Depois que fez o resumo do texto, que aí vai ficar super mais fácil, vocês vão fazer um estudo do texto. O estudo do texto começa lá na página 98. São 2 folhas só de atividades, 98 e 99. Então, vocês vão fazer do exercício 1, começa no exercício 1, e vai até o exercício 11, tá bom? São questões simples que vocês vão ler e interpretar, tá? Eu não vou ler com vocês essas questões, porque eu quero que vocês pratiquem interpretação, ou seja, saber ler a pergunta e saber o que está perguntando, e saber como que eu vou responder isso. Lembre-se que a número 2, a número 3, a número 4 e a número 5 são perguntas de pensar, tem um balãozinho, tá? É pergunta que você vai ler e vai responder para você mesmo. Tá? Não precisa nem registrar essas perguntas. Mas daí por diante, né? A 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11 são perguntas que vocês vão precisar registrar no livro as respostas, tá? Então, feito isso, chegou lá no número 11, que finaliza os exercícios, aí vocês terminaram a atividade de hoje, tá? E para mim, vocês vão mandar só o resuminho do texto que vocês leram. Espero que vocês façam a atividade, que dê tudo certo, que seja aí sucesso, que vocês pensem nas formas de guardar e também reutilizar o lixo. O que eu vou pedir para vocês? Claro que se a gente vai falar sobre lixo, a gente tem que fazer uma produção. Mas antes da gente pensar nessa produção, de como que a gente vai fazer, agora que a gente sabe ali que o Vicky Muniz e o Arthur fizeram, os artistas, né? Não você, Arthur Coelho, o artista Arthur. Eles fizeram obras de arte com o lixo que eles guardaram. Eu vou propor a mesma atividade, mas antes de fazer essa atividade, antes de chegar no dia de fazer essa atividade, eu também preciso recolher o meu material. Então, de hoje até o final do mês, tá? Então, hoje é o último dia do mês de agosto. A gente vai trabalhar o lixo aí até metade de setembro, o consumo do lixo. E vai ser uma atividade que eu vou propor mais para frente. A gente vai produzir também a nossa obra de arte de lixo, mas a gente não vai fazer ela agora, vamos com calma. Para isso, eu quero que vocês guardem material reciclável, tá, de casa, vai guardando o material, pensa na arte que você quer fazer, qual é o material que você vai usar para fazer essa arte, tá, no papel, e vai juntando esse material. No dia, né, uma semana antes, eu vou lembrar vocês, olha pessoal, na semana que vem, a gente vai fazer a nossa produção de lixo, tá? Com o lixo, vai ser a nossa obra de lixo extraordinário, tá bom? Mas, por enquanto, vocês vão juntando material reciclável, tá? Não vale fazer hoje, não vale fazer com pressa, porque eu também quero fazer o meu, tá? Então, eu preciso recolher o lixo. Vou usar o lixo que dê para eu pensar aqui na minha obra de arte também, tá? Combinado, pessoal? Então, recolham aí o material que vocês vão usar para fazer essa obra extraordinária a partir do lixo reciclável, combinado?
Vejo vocês na aula de quarta-feira, aula de matemática. Usem esse tempo para fazer as atividades de língua portuguesa e a gente se prepara aí para produzir o nosso trabalho também do mês de setembro, que vai ser o lixo extraordinário, produção quarto ano, tá bom? Uma boa atividade e ótima semana para vocês.